Brasília não é feita apenas de política. Brasília é feita de decisões, de conexões, de negócios, de ideias que movimentam o país. Por trás dos bastidores do poder, existem histórias que quase ninguém conhece. Aqui, as vozes mais influentes do Brasil encontram espaço para conversar com profundidade. Está começando o Vozes de Brasília. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasília. Deus nos abençoe hoje e sempre. A todos nós dessa bancada aqui, a nossa casa, o nosso Vozes de Brasília. Sejam muito bem-vindos ao Vozes de Brasília. Hoje teremos uma conversa sobre comunicação, política, liberdade de pensamento, cenário do Distrito Federal e os novos movimentos que estão moldando Brasília. Recebemos dois convidados que possuem forte presença no debate público e acompanham de perto as transformações políticas, econômicas e sociais do Distrito Federal. Recebemos Júlia Lucy, empresária, ex-deputada distrital, brilhante ex-deputada. Espero vê-la na próxima pleito na CLDF. E uma das figuras políticas que ganhou destaque no Distrito Federal pela defesa de pautas ligadas à inovação, empreendedorismo, liberdade econômica e modernização da gestão pública. Durante sua atuação parlamentar, Júlia Lucy participou de importantes movimentos sobre transformação digital, desburocratização, desenvolvimento, e fizeram uma confusão aqui comigo. Do outro lado, nós temos Marcelo Chaves, jornalista, colunista do Jornal de Brasília e outros mais, e um dos nomes conhecidos da comunicação e dos bastidores políticos e sociais da capital. Pergunto a Júlia Lucy. Dá prioridade às mulheres, Marcelo? Ladies first. Com toda certeza. Corretamente. Peraí. Júlia, como você avalia hoje o cenário político e econômico do Brasil? Não só o de Brasília. Eu sei que você está doidinha para falar sobre o de Brasília, mas entraremos nele com certeza. Tá bom. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, querido amigo. Estou muito feliz de estar aqui contigo, né, nesse momento importante da sua vida, né? Celebra a sua vida, inclusive, né? Graças a Deus estamos aqui. Cumprimentar também Marcelo, prazer estar aqui com você. Prazer também estar com você, com o Fábio, que é o querido. Muito bom. A gente tem que agradecer nessas oportunidades, né? De estarmos ao lado de pessoas tão boas, né? Verdade. Bom, o cenário político e econômico nacional, ele está numa efervescência, né, constante. Hoje a gente não consegue desassociar os acontecimentos internacionais das repercussões aqui no Brasil. Então, cada movimento gera uma reação e como estamos em momento pré-eleitoral, essas reações elas são capturadas em preferências eleitorais e essas preferências eleitorais elas vão dissuadindo ou não apoios políticos, né? Então, no mundo, muita gente já viu que, independente do governo eleito, o Brasil tem algumas características e por isso mesmo a gente continua com uma economia relativamente forte, né? A gente tem um setor produtivo que tem uma vocação, né, especialmente de alimentar o mundo e essa vocação... Obrigada, viu aí aqui, ó, a vocação brasileira, né, o cafezinho. Pois é, o maior produtor do mundo, né? Do melhor café, inclusive, né? É tão importante que é considerado um produto de segurança nacional americana, né? Se houver uma nova taxação, o café está de fora. O café brasileiro está de fora, carne, frutas, enfim. Então, a gente está vivendo esse momento em que tudo é interpretado como um gesto político-eleitoral, né? E os empresários estão tentando entender, estão tentando fazer suas previsões. A gente sabe que alguns grupos políticos eles dependem
totalmente de estar junto ao próximo governo vencedor. A gente está falando de grupos políticos aliados ali a partidos de centro, né? Então, eu acho que em poucos dias a gente vai entender se o centro ele vai ficar com o presidente Lula ou se ele vai para o Flávio, ou se ele ainda segura um pouco para, de repente, esperar o desempenho de alguns pré-candidatos. Então, hoje no Brasil, tudo a gente tem que pensar do ponto de vista eleitoral. Eu acho que isso até está correto, porque você vem com um presidente seguindo determinados assuntos, determinadas benesses daquele presidente, e de repente você muda. Então você fica nesse pré-eleitoral, te dá um certo receio, um certo medo, entendeu? De uma mudança, e uma mudança errada, que pode prejudicar o negócio futuro dele. Então eu acho que Com essa certeza. calma é legal, isso a gente vê em todos os setores mesmo, e acho que está certo. Acho que o momento certo aí você vai, não, eu vou seguir agora a política que eu acho correto na economia, seja o agronegócio hoje, que é o grande suporte brasileiro, né? E a gente fica muito alegre com isso. Há 50 anos atrás nós não tínhamos nada, nós não produzíamos nada, nós comprávamos tudo. Hoje a gente produz para quase o mundo todo. Então é brilhante isso. A gente tem que cuidar desse setor meu, e acho que cabe muito ao político, e você está no caminho certo. Tudo bem, Marcelo. Brasília ainda é uma cidade mal compreendida pelo restante do Brasil. Exatamente. Como você enxerga hoje o ambiente político e social da capital federal? Primeiro, Fábio, eu queria agradecê-lo pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Você que é uma figura tão querida em Brasília, tão respeitada. A Júlia Luci, que é uma política, teve um mandato muito elogiado, trabalhando em favor da cidade. Então é um prazer estar com dois pesos pesados dessa nossa capital. Eu acho que nós é que temos a agradecer a sua presença aqui. Imagina, é um prazer estar aqui com você. vocês. Ilustra Brasília os seus acontecimentos. Jornalismo sério, né? É verdade. Totalmente sério. A gente vê as viagens dele, a gente fica até com vontade. Poxa, eu queria estar em Paris agora. Está lá o Marcelinho, entendeu? Você falou uma coisa muito certa. Brasília, às vezes, é muito mal compreendida. Às vezes não, na maioria das vezes é muito mal compreendida. Por um tema muito sensível, que é a parte política. A Júlia vai concordar. E eu costumo dizer que a maioria dos políticos, às vezes, que estão envolvidos em polêmicas, não são nem de Brasília, são de fora de Brasília. Brasília é uma terra de empresários que trabalham, que vieram no início da capital como pioneiros, que geram empregos, geram impostos. É uma terra de pessoas decentes que trabalham e que contribuíram muito para, ao longo desses 66 anos, da consolidação de Brasília como uma das mais importantes capitais do mundo. Isso. Eu funciono um pouco também como uma espécie de relações públicas de Brasília, porque eu trago muitos amigos, colegas, jornalistas. Você é natural de Brasília, Sou nascido aqui. Meus pais são de São Luís, vieram no início de Brasília, né? São pioneiros. E eu tive o privilégio e o prazer de nascer nessa cidade que a gente tanto ama, né, Júlia e Fábio? E então eu trago, né, voltando ao assunto, eu trago muitos amigos de fora, jornalistas, relações públicas, de fora do Brasil também, para conhecerem Brasília. Eles ficam encantados com a cidade, né? Não imaginam que Brasília seja uma cidade com uma beleza arquitetônica, com muito verde, com segurança, né? As pessoas se surpreendem muito com a qualidade de vida e com a segurança, né? Você pode andar, você pode caminhar. Então elas não conhecem muito a história de Brasília e ficam encantadas, né? Não é aquela coisa só da política. Óbvio que nós somos uma cidade política. As grandes decisões passam por Brasília, mas a gente também, né, tem aquela Brasília à parte que não vive só de política, óbvio que é o carro-chefe, claro, mas tem outras partes também que são muito interessantes, tanto quanto a política. Hoje acho, inclusive, que a gente está vindo numa transformação disso, onde o setor privado já vem ocupando uma boa parte daquele setor público. Exatamente. Que antigamente a gente dependia diretamente dele. Ontem eu fui a uma exposição do neto do Oscar Niemeyer, que por acaso é interessante. Ele foi padrinho do meu primeiro casamento. Que eu tive a sorte de conviver com Niemeyer e com Juscelino de perto. Com grandes tive figuras essa alegria, da história de Brasília. Entendeu? Dessa convivência.
E do Oscar, esse rapaz foi meu padrinho de casamento. E eu o transformei ontem, casando novamente no cartório, Olha que e maravilha. ele como padrinho de E novo. parabéns. Eu e Ana Sério? Luísa, isso. Pelo casamento. Interessantíssimo. Então você tem um... Então ontem nós tivemos lá, brilhante, eu até acho, eu não sei se está hoje ainda lá, sabe, Aninha? Pois, A exposição. merece dar uma ida lá, Marcelo. Com certeza. E achei interessante o seguinte, Tá onde, Fábio? tá lá no Memorial JK, atrás do palácio ali, atrás da Casa de Chá. Olha que maravilha. Ali tem. E é interessantíssimo. E, cara, eu fiquei impressionado com as fotografias dele e com os desenhos do velho Oscar. Que espetáculo. Então, e eles têm um acervo muito grande. Estão fazendo, para você ter uma ideia, Maricá, o prefeito de Maricá encomendou 10 obras do Oscar Niemeyer. Olha que espetáculo. Cada uma mais linda do que a outra, e tem as maquetes já dessas obras que estão sendo licitadas, eu não sei, enfim, nesse negócio. Mas é interessantíssimo. E a genialidade, o talento de Niemeyer perdurando mesmo após Nossa, incrível. a sua ida. E foi muito, Sua foi morte. muito, foi muito interessante. Eu acho que deve ir. Marcelo, a comunicação mudou definitivamente a forma como a política é construída. Hoje, o bastidor político influencia mais que o discurso público? Te pergunto. Olha, Fábio, teve uma mudança profunda, né? Principalmente, eu acho que a comunicação, não só a política, a comunicação como um todo, teve uma mudança muito grande. Acho que essa revolução das redes sociais, essa revolução digital, a forma como as pessoas estão consumindo a notícia, mudou completamente. E eu acho que, óbvio, isso impacta também a parte política. O político que vai fazer uma campanha, que óbvio que ele vai ter que mostrar o cotidiano dele, o que ele tem realizado, ele tem que estar lá próximo do público através das redes sociais. Mudou completamente. E o político que não conseguiu fazer isso saiu prejudicado, saiu em prejuízo se não tivesse sumido. Aliás, dentro Mudou disso, completamente. Tem feito assim, uma diferença assim, muito grande. dentro disso, nós tivemos interessante aqui um determinado deputado eleito morando nos Estados Unidos. Né? Foi eleito federal, inclusive. Federal, 18. Enfim, também não conseguiu mais nada depois disso. Né? Bom, o Distrito Federal ainda depende excessivamente do setor público. Né? A gente sabe disso. Brasília possui potencial para se tornar uma cidade mais inovadora e empreendedora. E aí, o Brasil ainda sofre com excesso de burocracia. Para quem quer empreender, sofre ainda para quem quer empreender no Nossa, Brasil. demais, gente. Na realidade, para o cidadão, né? Olha, eu entreguei meu imposto de renda no último dia. Eu também, Porque foi dois. tanto documento disso, documento daquilo, É documento verdade. disso, documento daquilo. Aí você vai tentar acessar o documento, aí faltou uma senha, aí você tenta resgatar a senha, aí o aplicativo não está funcionando. É uma aí dificuldade. Gente, nesse dia eu pensei, eu falei, gente, se manter em dia aqui no Brasil já é muito difícil, é um trabalho que é imposto a nós. Né? Isso não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Então, assim, tem alguns conceitos aqui no Brasil que a gente normalizou e que esses conceitos vão trazendo dificuldades cotidianas. Por exemplo, por que eu tenho que pagar imposto de renda? Pois é, se você já propiciou uma renda para quem produziu. É Correto? como se houver... É uma espécie de punição para quem conseguiu produzir. Já tem imposto sobre todos os serviços, todas as mercadorias, em absolutamente tudo que você compra. E aí agora você tem que pagar o imposto sobre a renda que... Caramba! E acaba que a gente tem que pagar tudo de novo. Você paga os impostos, mas você tem que pagar a escola, você tem que pagar plano de Tudo. saúde, você tem que pagar tudo Não, os novamente. absurdos, né? Você... Óbvio que a gente paga, né? Tem as pessoas em situação
de vulnerabilidade social, que elas dependem, né, dos impostos que nós pagamos, mas é o que a Júlia falou, tem que ser melhor usado esses impostos que nós pagamos. Nossa, eu acho que a gente paga demais. Mas a gente está pagando imposto para nego viajar à vontade, para gastos excessivos. Muito desrespeitoso. Né? Porque você chega numa dívida como a nossa de 10 trilhões, pagando o juro de 1 trilhão por mês, por ano, Tá quer dizer, né? você não consegue tirar o Brasil desse poço de lama que está. Recentemente que a classe média está muito endividada. 80% como estava das famílias. Há tantos anos. É uma loucura. Mas está complicado, está difícil. Mas eu tenho a impressão que a gente vai consertar isso no próximo pleito. Eu acho que a gente fica livre bastante da esquerda e a gente consegue consertar isso. Qualquer seja o presidente eleito que não seja da esquerda, a gente consegue. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Assim, o próximo presidente, se for uma mudança de governo, ele vai ter um governo muito difícil. É inevitável, né? Ele vai pegar um país em frangalhos. Então, reformas vão ter que ser feitas, isso é inevitável. Então, eu estou falando, sim, de uma outra reforma da Previdência. É importante fazer uma reforma administrativa. Vai ter que diminuir muito o número de benefícios sociais. Assim, passou da conta, desvirtuou a lógica, né? Então, vai ser uma pessoa que vai ter que ter coragem de ser impopular. Para ser impopular, tem que ter coragem. Na posição dele, ele tem que ter Câmara e Senado ainda tem isso. Junto com ele. Ainda tem porque isso, senão ele é impeachmentado de imediato. Exatamente, exatamente. Porque é isso, assim, é igual uma criança. A criança está doente e você vai dar uma injeção nela para baixar a febre, muitas vezes ela vai reclamar. Mas você tem que fazer aquilo. Sim. Né? A boa mãe, o bom pai fazem isso. Mas o brasileiro, o que eu sinto na média, assim, é muito infantil. Então, ainda acredita em solução fácil, ainda acredita que dinheiro nasce em árvore, sabe? Coisas absurdas. Promessas falsas, que a gente vê aí nas mídias. Difícil. Que, aliás, felizmente hoje, a gente tem uma mídia positiva. Porque mesmo que tenha alguma coisa que não nos sirva, mas ela, de uma maneira geral, ela é informativa e muito rápido e muito bom. E cumpre o papel de informar a população. Sim. Da melhor Você tem coisas ruins? Tem. Mas eu acho que o que tem de melhor é superior ao ruim e a gente tem que aproveitar isso, porque realmente é pegar o jovem, o idoso, porque hoje um garotinho de 3 anos já está mexendo no celular. Né? 6 anos já sabem tudo sobre tudo. Estão conectados lá. O que não aconteceu comigo, né? Fui conectado... Não, você é uma criança, foi conectado agora. Agora a gente... Mas eu tenho a sorte de ter nascido no mundo analógico. Olha que privilégio nós vivemos. Viver... E um tempo que não vai voltar. Nunca mais. Viveu, nós tivemos a memória de, assim... marcar com as pessoas, olha, tal hora, tal lugar e acabou. Não tinha essa coisa de telefone o tempo inteiro. Inclusive a juventude hoje, você vê, antigamente tinham boates, quantas boates existem em Brasília, Júlia, Fábio? Hoje em dia não, e essa turma mais nova, eles preferem o dia, estão mais conectados, então você vê que mudou completamente o comportamento. Totalmente. A gente tem tão boas lembranças disso aqui. Também muitos negócios. A gente tem tão boas lembranças do Gilberto Salomão. Verdade. Eu ainda sou muito mais antigo que vocês. Eu ainda lembro da 110 Sul, onde nós tivemos um boate chamado Lapinha. Você, além do restaurante tradicional antigo hoje, mas você tinha vários bares e restaurantes ali. Então era uma convivência legal. Eu era motociclista na época, pegava para vir para o Gilberto, a gente só passava pelo balão Dona Sara aqui, que é o balão do aeroporto, você não tinha nenhuma ponte ainda, isso vocês não conheceram, entendeu? Vocês já pegaram o Gilberto passando pela ponte do Gilberto, eu já peguei passando pelo aeroporto. Pelo balão. E o Lago Sul, você não tinha quase ninguém morando, entendeu? Você comprar um terreno no Lago Sul era a coisa mais fácil do mundo e mais barata. Você comprar um terreno. E hoje é uma das áreas
mais caras do Distrito Federal. Hoje eu estou vendo essas áreas, No a Brasil, gente... né? Mas hoje já não está tão caro um terreno no lago, não. Entendeu? Eu não sei ainda porquê, mas eu vi esses dias terreno em Águas Claras, que é MSPW, que começa ali, né? Parkway. Parkway, começa ali terreno está custando 3 milhões de reais. Então, Terreno dividido, né? E muitas propriedades, muitas casas estão sendo transformadas em condomínio. Então, a pessoa faz as frações e quem né, teve a sorte de comprar, hoje está faturando milhões. Mas aqui também você pega as MS, você pega as chácaras. Setor de mansões Dom Bosco. O setor também. de mansões. Então você já está dividindo. Eu vejo que meus filhos dividiram. A casa da Cleusa se dividiram em 4 terrenos. Então, enfim, o modernismo e é o que precisa ser feito agora. Os novos tempos, né, Fábio? Isso, agora Com certeza. precisa saber adaptar, o seguinte, né? qual é o impacto Que isso gera. que isso gera. Porque você tem, Exatamente. como é que é, água, esgoto e etc. Então você tem, E trânsito também. o trânsito aqui está caótico em Brasília inteira, a gente não consegue transitar. Eu Os estava horários morando em Águas Claras, Marcelo, até novembro, e eu ficava assim, sem saber que hora que eu saía de lá e que hora que eu voltava, Para não pegar o trânsito. porque eu não tenho paciência, Você fica porque refém, eu não né? convivi com isso. Então eu tinha multa de 6, 7 mil reais por ano, Que porque eu isso. passava dos ônibus ali, bora, não aguento esperar. Eu faço isso, não tem jeito. A cabecinha não aguenta. E isso é muito ruim, porque você acaba... E até recentemente algumas matérias foram veiculadas falando que as pessoas estão andando mais de carro do que em metrô aqui no Distrito Federal. Mas aí não tem sentido. Interessante, né? Não tem sentido, não. A gente precisa trabalhar isso. Precisa. E vocês precisam ajudar. Você, com a informação, a Júlia, com a caneta na Câmara Legislativa. Então a gente precisa cuidar dessa cidade. Como você diz, nasceu aqui, ama. Eu não nasci aqui e amo essa cidade assim, com toda a minha... Ela me deu tudo, me deu meus filhos, me eu deu também minha não vida. nasci aqui. Sabe? Acho... E amo também. E a gente adora viajar, mas Não. a gente adora voltar para Nossa, cá, demais. para Brasília. Demais. Viajar é bom, não tem nada igual. Não tem nada. Brasília, a capital da esperança. Isso aqui é o máximo dos máximos mesmo. Bom, Júlio, o Brasil... Bom, vou voltar um pouquinho aqui. O Distrito Federal ainda depende excessivamente do setor público. Eu já toquei nisso. Brasília possui um potencial para se tornar uma cidade mais inovadora e empreendedora. E o Brasil ainda sofre com excesso de burocracia para quem quer empreender. Isso é verdade? Super, é aquilo que a gente estava comentando, né? Eu falei da pessoa física, mas a pessoa jurídica ainda sofre mais. Só de ainda termos uma carga tributária que dobra o custo de um trabalhador, eu acho que já diz tudo, né? Assim, a gente agora está vivendo uma discussão sobre o fim da escala 6x1, né? Que está sendo conduzido de uma forma extremamente populista e irresponsável, né? Porque é óbvio que se você perguntar para uma pessoa, você quer ganhar a mesma coisa e trabalhar menos? Todo mundo vai falar sim. Sim, mas é que Mas aí a consequência imediata que você quer pagar mais pelos produtos que você consome? Porque uma coisa implica a outra. Sim. Né? Não tem como não ser. Se você estava almoçando agora com o empresário e falou assim, Júlio, eu tenho 6 mil funcionários. Eu vou ter que contratar 600 pessoas a mais. Se é que ele vai dar conta de contratar. Porque quem contrata hoje sabe que não consegue mão de obra qualificada e interessada em trabalhar, né? Mas vamos supor que ele consiga, que ele importe aqui do Goiás. Não tem também, não. Tá. Ó, Importa da China, que agora igual a Bahia está fazendo. pois é. Importa da China. Essas 600 pessoas a mais, elas terão um custo. Esse custo vai ser repassado para o cliente final. Então, a gente está vivendo um momento em que eu acho que é de uma irresponsabilidade. Eu sou política, mas eu acho cruel a irresponsabilidade de muitos candidatos que ignoram as consequências, que falam assim, tô nem aí, o que eu quero é ganhar a eleição.
E com isso a gente está destruindo o Brasil. A verdade é essa. Então, assim, já era difícil produzir aqui. A gente já está perdendo fábrica para o Paraguai. A gente já está perdendo fábrica para a Argentina há muito tempo. Né? Muita gente já Paraguai optou... nós perdemos até pouca. Foram 230 indústrias de grande porte apenas. Neste ano. Por enquanto. Então, Por enquanto. É. Então, como diz o Imagina os governador, próximos. como diz o governador de São Paulo, o melhor economista de Brasília é o Haddad, que é o melhor deles porque conseguiu implantar todas as empresas no Paraguai. O melhor economista, né, do Paraguai é o Haddad. É isso aí mesmo. Então Então é assustador, assim, é triste, é sim um desestímulo para quem quer empreender. Eu digo, sonegar no Brasil é legítima defesa. E hoje é sinceramente, legítima defesa. E hoje eu posso dizer que é quase impossível a sonegação. Pois é, cada vez fica mais arriscado, né? A fiscalização é muito grande. Esses contratos mesmo agora, se passar o fim das 6x1, o que vai acontecer é que o empresário que decidir manter o seu trabalho da mesma maneira, seu serviço funcionando da mesma maneira, ele vai ter que pegar gente sem contrato. Pois é. Mas aí vem a consequência. E aí ele vai tomar um processo depois. A Justiça Trabalhista brasileira, ela é disparada a justiça que mais tem processo no mundo. Então, assim, a gente está no ano de 2026 com a lógica de leis trabalhistas do século XIX. Não faz sentido. A gente deveria estar encabeçando uma discussão sobre inteligência artificial. E não, a gente está lá, ó, numa lógica de pensamento teórico fabril marxista. Então, assim, é um país maluco. A grande verdade é essa. Por isso que eu falo, sonegar é legítima defesa. Somos todos malucos. Entre realmente. outros, né? Porque é uma tristeza você ver o empresário lutando, fim do mês e tal. Só para concluir, a nossa reforma tributária é uma vergonha. Assim, tá aí uma missão para o próximo presidente. E essa é revogar essa deforma tributária. Primeira missão. Eu acho que urgentemente. Marcelo, Brasília é uma cidade mal compreendida pelo restante do Brasil. Como você enxerga hoje o ambiente político e social da capital federal? E a comunicação mudou definitivamente a forma como política é construída? Nós vivemos um momento de polarização muito grande, nós vivemos um momento muito delicado na política nacional, a gente pode se dizer também que na política local, é um momento delicado, né? E a gente torce para que tudo se resolva da melhor maneira possível, porque no final de contas a população, né, sofre, né? Então a gente torce para que tudo entre na normalidade, para que Brasília continue seguindo, né, essa cidade crescendo, rica, gerando empregos, gerando impostos. A gente torce muito para isso, né, Fábio? Eu acho que a gente, e eu busco também, aliás, quero contar a vocês 2 projetos meus, já está no CODES, já está no governo. O primeiro deles é o chamado Eixão Verde. Você transformar a esplanada toda, o eixo monumental, irrigado. Que legal. Entendeu? Super apoio. Fiz esse projeto. Tá? Aquela faixa central? A faixa central. Aí, quando eu levei, o governador topou, achou o máximo e tal. Quando eu levei para o Fernando Leite na secretaria, o Fernando disse, então, a gente pode inclusive fazer as 2 outras entradas, que eu achei ótimo, porque você pegar os eixões todos verdes, que a gente que está acostumado um pouquinho lá fora, você vê hoje, e a gente tem um problema aqui sério de estacionamento na esplanada, que aquilo podia ser aproveitado por baixo. Sim. Tá certo? Que toda praça que você vê, toda praça que você vê nas cidades, no exterior, principalmente na Europa, debaixo você só vê o carro saindo, pegando ali, muito poucos veículos, porque você tem transporte público eficiente, né, com categoria. Então, eu quero ver se sai
esse eixão. Esse ano já não... Dizem que aquela faixa é para pouso de aeronave em caso de necessidade, porque Brasília foi toda pensada, embora eu acho que não faça sentido, a teoria de, olha, eu quero centralizar a capital brasileira para dificultar o acesso pelo mar, né, pela costa, só que houve a concentração dos 3 poderes numa única praça. Então, no caso de uma guerra, basta jogar uma bomba ali. Então, não foi muito bem pensado. Tiro certeiro. Deveria ter sido o judiciário num lugar, legislativo em um, deveria ter dificultado a vida do inimigo, mas até onde eu saiba, o eixão ele precisa ser livre para, no caso de guerra, a gente ter pouso ali. Eu nunca Você nunca ouviu falar isso? Falar isso, não. Pois é. Entendeu? E se for... Eu já ouvi falar que aquela faixa do eixo, principalmente quando segue do aeroporto era uma passagem de presidencial, né? Para o carro presidencial. Eu já ouvi falar uma coisa dela, mas acho que muito tempo atrás. Não sei se... Não, Mas eu o acho que que eu tem que ouvi ali é que harmonizar, sim. tem alguma coisa, algum proibitivo de se fazer no subsolo. Não sei se custo do subsolo. É bem caro. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o custo para isso, o custo para isso, ele sai do empresário mesmo, que vai construir, que vai fazer e que vai ter renda sobre o Agora, que... infelizmente, Brasília, a gente falando de esplanada, tem alguns trechos que são muito mal cuidados. Eu acho que a Principalmente maioria... quando o turista vem, olha, uma parte deteriorada, outra parte que não está limpa. Eu acho que é muito mal cuidado. Nossa. Agora, com essa revitalização que estão fazendo lá na Praça dos Três Poderes, né? Tomara que melhore, Mas porque eles é estão muito fazendo só mal o que Muito bem ela faz. pontuado. É muito mal cuidado. Eu já passei vergonha. Né? Eu já A passei esplanada, vergonha. Ali, os de... ministérios obras precisam- você pega- tinha que ter um olhar pega- mais atento, né, para os turistas. Atento, Que exatamente. vêm, turistas que vêm fazer turismo cívico, que vêm, né, parlamentares que vêm de Exatamente. fora, ou famílias, né, teve agora vários prefeitos, né, centenas de prefeitos, verdade. milhares de Movimentar a prefeitos cidade de todo movimentando a jeito. cidade. De é todo bacana. jeito. Boatos, restaurantes. Ter uma De cidade todo jeito. bem cuidada, limpa, organizada, isso é fundamental. Agora, esses prefeitos que aproveitaram, e acho que se fosse dinheiro pessoal não tinha problema não, mas dinheiro público aproveitar nas noitadas é muito pesado, Pois né? E aproveitaram com vontade mesmo. Eu acho que eu nunca ouvi tanta coisa sobre essa marcha última dos prefeitos. Porque todo ano eles estão aqui com o chapeuzinho pedindo trocado lá para suas bases, mas esse ano foi um negocinho, nego gastando aí, moçada e não sei o que mais, né? Impressionante. Não é? O Fábio deve ter várias histórias de Sim, bastidores várias. que a gente fica super curioso de saber, né, não, Júlia? Marcelo, é muita coisa. É muita coisa. Porque eu convivi muito com a sociedade toda de Brasília. Muito. Pessoal mais antigo e tal. Conheci os filhos todos, né? Aliás, de vez em quando eu faço, uma vez por mês, eu faço com os tradicionais filhos dos Olha que legal, um encontro. dos Dos antigos, pioneiros. dos pioneiros, né? E faço com os que produzem. Eu não faço com herdeiro, não. O herdeiro, para mim, não tem valor nenhum. Eu faço com quem deu seguimento aos negócios familiares Trabalha e tal, duramente. trabalha, produz e tal. Mas esse negócio de filhinho de papai, não. Ah, eu também não gosto Não, de papai. não tem nada a ver. Não é, sabe? Eu não gosto. Eu acho que é improdutivo uma pessoa dessa. É uma pena, né? Desperdício oportunidade, né? Nossa, a gente vê. A gente que é da Ceilândia, a gente tem esse olhar, assim, né? Pra quem, nada contra quem nasceu em berço de ouro, nada disso, mas Não, claro. quando a pessoa não rompeu, né? Não foi nada além disso, assim, fala, poxa, que Até desperdício, porque se a né? pessoa não trabalhar duramente para manter Ela o Ele que o acaba pai rápido. e o que a avó construiu, vai embora. rápido. Não, a gente tem, eu conheço Acho que às várias vezes até mais famílias. difícil manter do Verdade, que verdade. conquistar. Conheço várias isso famílias. Foi, o irmão briga, vê, o advogado vai levando aquela coisa toda e tal. De repente, estão Um pobres. patrimônio gigantesco que foi construído a custo de muito trabalho, É. de muito suor, de muita dedicação, de repente. O que é muito triste isso, porque você vê a gente que conheceu o pai todo grandioso assim e tal,
família. Aí, de repente, você vê os filhos estão ali, humildes e na categoria de menos abastado. Então, é muito triste isso. Eu acho que, enfim, não é o meu caso, jamais faria isso. E que seus filhos estão todos bem encaminhados, inclusive eu soube que ele tem uma neta médica. Eu fiquei super fenômeno. competente, que está fazendo sucesso nas redes sociais e é uma médica super renomada. Sério? Marcela, Que ela tem legal. 1.200.000 dela. seguidores. Ela faz um sucesso nas redes sociais. Como é que é? MJ, Maria Júlia Ferreira. MJ Ferreira. Ai, que linda. Os filhos muito bem E o educados, irmão encaminhados, os netos agora. Maju Ferreira? Maju Ferreira. Olha, é um sucesso. Essa aqui? É, Cabelo mais escuro. É? exatamente. Que legal, parabéns. A netinha formou e o irmão dela formou o ano passado com 22 anos. Olha Já que vou indicar bacana. aqui Já pra tá no minha DNA da filha. família, né? Você empreendedor. Pois é, mas o empreendedorismo da minha família, toda, os filhos. nós fomos 11 irmãos. Então todos, graças a Deus, lá em casa não teve um procurado pela justiça, nós não tivemos ninguém assim. Graças a Deus. E hoje educar é muito difícil, não é mesmo, Ué, Fábio? hoje qualquer coisinha você vê tá Criar um na... filho hoje não deve ser. pesado. Mas assim, eu digo uma coisa, até falo muito sobre isso também. Eu tenho uma filha de 22 anos, né? Pois é, você sabe que eu vi você. Aliás, Ana Luiz me perguntou. Eu tô assustado, porque ela nova, bonita, já Você Pois é. Não, com a filha. Ah, deixa eu Aí, mostrar a Luísa. a própria Chega lá Ana pra Luísa falar, tem uma filha de 6 anos, 7 Não, anos. 22, graças a Deus. Que bacana, que bênção. É uma benção mesmo, tive muita sorte. Eu acho que é bom a mãe ter filho. Nossa, linda É, e ela ela, é a Luísa estudante de Bertoldo. medicina Linda também. Show ela. você, hein? E ela faz conteúdo sobre Parabéns, saúde. parabéns. Obrigada, ela é bem interessante. Ai, Essa minha neta é interessantíssima, porque não tem tempo. Eu chamei ela para política. Eu disse, vô, cai fora, vô. Tô fora disso. É. Quer nem saber. Que eu pensei, peraí, 1.200.000 seguidores no Brasil, e a cada dia mais, É muita você coisa. ganha um filé É muita coisa. para eleição. mas Fábio, a política é uma vida muito ingrata. Mas eu queria moldar da maneira que eu acho. E não vou moldar muito ingrata, nunca. porque se você for um político de verdade, você coloca o coletivo antes de você. Então, toda a energia que você coloca no mandato, vai acabar seu mandato, tudo aquilo ficou para a coletividade, não é seu. Em favor da população. Então, assim, no final das contas, quem vai cuidar de você? Como é que você vai construir um patrimônio? Eu estou falando do ponto de vista de um político honesto. Sim, a gente Né? Porque quem entra e enriquece na política é bandido. Tá? Concordo Eu falo plenamente. sim. O salário de um político é um salário que você paga as contas, ok, com tranquilidade. Não dá para enriquecer. Mas ficar rico? Não fica. Quem Mas você já ficou parte- fez coisa errada. Você já parte do princípio, uma grande maioria se elege já com um custo que Ah, sim. o salário dele precisa levar Não tá- 50 exato. anos para É, pagar, correto? exatamente. Como é que esse cara vai fazer? Não faz sentido. Nenhum. Tem Nenhum. sentido. Eu digo isso não é só para o político, para o deputado, não. Você pega um cara que vem para ministro de uma pasta pesada, sai de uma grande empresa com salário altíssimo, tá certo? CEO de um CNA, enfim. Aí vai para o... Pro executivo. Me explica. Ganhar 40 mil. Aí eu vejo uma explicação. O fato de ele ser ministro o coloca em posição de muito acesso, de muitos contatos. Né? Então ele participa de conversas que ele jamais participaria. Ele se torna conhecido em grupos que nunca ele teria acesso. Então é como se fosse uma pós-graduação. A pessoa se recolhe do mercado privado, faz uma pós-graduação e depois volta com um super diferencial no currículo. Aí, ok. Mas, modo geral, eu, por exemplo, não gostaria que a minha filha fosse política. Não gostaria. Se ela, muito bem estabelecida na carreira dela, com nome construído, com patrimônio, falasse, agora eu me sinto capaz de me doar,
Pro povo, tudo bem, mas agora jamais. Às vezes gera até prejuízo. Eu já vi de empresários Nossa, que muito. gastaram fortunas E com não política entraram, né? e ainda foram mal compreendidos, né? E é Não, é claro complicado. que você tem gente honesta. Mal compreendida é uma forma singela de falar. Gostei. Mal compreendidos. Bom, É muito O que- complexo. Júlia, o que precisa mudar para que o DF atraia mais investimentos e oportunidades? Em primeiro... Já? Acabou? Sim. Em primeiro lugar, a gente precisa ter um governo com esse olhar. Tá Que é vendo? o que faltou para o governador Ibanez Rocha, eu falo abertamente. Enquanto o governo não se preocupar com a principal fonte de renda do Distrito Federal ser do setor público e vir do fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios, que nós vamos perder. Pode ter certeza, é uma questão de tempo. As outras unidades da federação não querem mais manter isso. é E claríssimo. convenhamos, gente. Convenhamos. A gente tem sentido, porque nós temos 192 embaixadas com órgãos públicos. Então a gente tem que cuidar de muita gente. Você pega o setor... Pergunta para qualquer estado. Não, eu não quero nem saber. Você quer tá vendo? embaixada no seu estado e eu não te dou um centavo por isso, o estado vai falar, quero. Traz para cá. Business, negócio, gente circulando. Então, assim, é uma argumentação que vai ser difícil de segurar. Então, assim, eu senti na pele. Não, eu tentei eu acho construir como você. soluções. Por exemplo, por que a gente aqui não poderia ter uma planta de produção de vidro? Nós produzimos muito caco. Sabe por que a gente não consegue ter? E eu falo isso porque eu tive conversa com o CEO de empresa lá de São Paulo. Nós não temos gás canalizado. A gente não tem infraestrutura, não se pensa em infraestrutura energética, logística, de atração mesmo de empresas. Então, enquanto a gente não tiver um governo com esse olhar e pensar só o seguinte, governar para mim é pegar o dinheiro e fazer obra. Isso não é governar, isso é gastar dinheiro. Aliás, o resultado está aí. né? Pelo amor de Deus, gente. Quebrou Brasília. Mas você falou um negócio interessantíssimo, que é o que faz hoje o CEO nosso, da onde nós estamos, o Adriano Amaral, com a chamada cidade inteligente, que a gente vem desenhando isso há anos. Mas eu comecei a falar sobre o eixo, e o mais importante que eu vejo é o seguinte, eu tenho um outro projeto que é de desenvolvimento econômico com um polo para trazer empresas novas e assentar algumas que estão excessivamente nos seus ambientes ali e que estão num ambiente pequeno porque ela pode desenvolver. Sim. Então eu criei esse polo tem 12 segmentos que são maiores para o Distrito Federal, que eu acho que a gente consegue trazer como eu trouxe na época quando o presidente do Sind Atacadista, e a gente pode fazer isso com a ajuda do governo. Claro. Então, sem burocracia, entendeu? Sem custos adicionais, entendeu? Sim. Então, acho que a gente pode e tem condição de fazer Nós isso. temos muitas áreas ociosas, né, Fábio? Pois é, Ou difícil. então áreas mal aproveitadas, Isso. né? O setor comercial sul, por exemplo, gente, nós temos prédios vazios. A gente está trabalhando ali para levar público A para lá. W3, né? Assim, tem para cada área, biotique não é nada. nada lá, nada, Aquilo ali é nada. uma vergonha, é um Que- prédio. Então, assim, olha, sinceramente, eu me espanto quando eu percebo que tem gente que não encarou essa realidade ainda, sabe? Aqui no DF. De atraso. E muitas vezes você propõe modernizações e vem uma parte do povo, de pessoas de Brasília, fala, não, mas Brasília não foi pensada para isso. Ele não Gente, vive mas aqui, Brasília né? foi pensada em 1960, vamos cair na real. O mundo é outro. A gente tem que contribuir, a gente tem que ajudar isso, tem que ajudar a W3, tem que ajudar com o setor comercial. Estou dizendo isso, eu já faço isso. Taguatinga está morrendo. Tá. Taguatinga, Morrendo, a olhos vistos, empobrecendo, ficando feia. Taguatinga teve um problema que tiraram em volta dela toda. Você tirou para Ceilândia, tirou para Samambaia, tirou para Águas Claras. Ficou um fio, né?
Então, quer dizer, empobreceu mesmo. Você vê hoje a Avenida Comercial, ela tinha um valor assim monstro. Hoje a Avenida Comercial de Taguatinga não tem. E te pergunto, você nasceu em Taguatinga ou não, Marcelo? Não, nasceu no plano. Nasci no Hospital Ah. Santa Helena. Aí depois Aqui na virou... Asa Norte. Na Asa Norte. Na Asa Asa Norte. Norte? Olha, eu tive naquilo desde os anos 70, Mas o quando... Santa Helena é antigo, depois foi... Sim, hoje é. Então, Taguatinga precisa de uma ajuda urgente. Então, deixando, você citou um negócio aí que é importante e tem que cuidar de Taguatinga mesmo, porque senão vai acabar. Vai virar aquela avenida, como é hoje a W3, que não tem grande serventia. A W3, para mim, tem um erro histórico de construção, porque você constrói. Você não pode construir uma vitrine de 5 metros Para carro. para um depósito de 50 metros. Então você não tem vitrine, você não vende o produto, tá certo? Ali tinha que fazer cada bloco daquele, chegar para o empresário e tal, que há interesse, mas não gosta de botar o dinheiro, fazer alguma coisa assim para aquele bloco, que diminua o valor, o montante dele, enfim, mas tem solução. Que a gente consegue solução. Não, mas eu gostei quando você falou, né, que hoje a gente precisa da comunicação e da caneta política para fazer essas mudanças. A gente aprovou, eu falo isso com muito carinho, assim, a lei do puxadinho da Asa Sul foi construída pelo nosso mandato. E quando a gente recebeu essa demanda, eu escutei de muitas pessoas assim, Júlia, nem tenta. O IFAM não vai deixar passar. A galera xiita de Brasília, os arquitetos xiitas não vão deixar passar, vai ser uma luta em vão da sua parte. Falei, gente, nós vamos construir com base no diálogo. E a gente conseguiu aprovar, com muita luta. E o empresário, na grande maioria, não ajudou em nada. Olha, Alguns Fábio, eu até... preciso ser bem injusta. Eu tive participação de alguns empresários que estiveram ali lutando comigo. Mas alguns. Alguns. Que outros não via Eu aquilo. posso até citar nomes, né? Que são não. poucos, mas eu acho importante. Né? Um é o presidente do Sindobal, o Jael. Jael. Maravilhoso. Grande figura, maravilhoso. Beijo pra ele. Lúcia Ottoni, que ela é da Associação Comercial Sim. do DF, é uma super guerreira também. Beijo pra ela também. Alberto Vilardo, do Alberto Vilardo Blumenau. e o Beto do Coco Bambu. Sim. Também, que era da Abrazel. Então, nós ficamos ali, ó. Beto Um Pinheiro. trabalho muito bacana. Muito. De muita luta. Assim, a gente foi muita batalha, mas é cada item tendo que ser discutido e muita gente fazendo uma resistência. Não, gente, mas Brasília não é pra isso. Eu falo, gente, as pessoas já estão consumindo do lado de fora. Vocês vão obrigar esse empresário a ficar na ilegalidade? Eu já acho, na minha visão, que tinha que ter estacionamento na parte interna. Aonde é o puxadinho? Por que aquela distância entre a loja e o bloco? Putz. Cara, ali davam só para estacionamento. Porque o que acontece no estacionamento na superquadra? Você tem a superquadra. O funcionário vem de manhã e estaciona o carro dele E fica. Já ocupa e a vaga ele que ainda seria tem o pro cliente. trabalho de tarde mudar para o outro lado por causa do sol. Isso eu via. Eu fui lojista há muitos anos. Pois é. Né? Então é um absurdo isso. Mas muito bem, estamos finalizando aqui. Já tem 50 minutos, né, Jorge? Finalizando e Eu faço... estou acostumada com podcast de 3 horas. Pois é. E faço a vocês a última pergunta. Marcelo, hoje o bastidor político influencia mais do que o discurso público? E Brasília vive mais a imagem ou de articulação real? Olha, sobre a primeira pergunta, eu acho que o bastidor influencia muito. Porque não adianta você ter um discurso e nos bastidores acontecer um fato, alguma coisa que ganhe o público, as redes sociais principalmente. Então, eu acho que tem que se ter um cuidado com os bastidores e tem que, óbvio, né, ter o discurso correto, mas tem que se ter muito cuidado com os bastidores também, né? Agir de uma maneira correta
né, em busca sempre do que é o melhor para as pessoas, E para a Brasília a população, gente para a não vive cidade. sem bastidor também, não tem jeito não, porque tem que ter o A gente pé do gosta ouvido. de bastidor, né, de Tem que comentar ter um o pé do bastidor. ouvido de É o que coisa, todo mundo tá cara. comentando agora, os vídeos do Vorcaro, né? É. Dizem que tem coisas horrorosas aí no bastidor. Vamos ver. Mas sobre a segunda pergunta, a parte política também influencia, tem que se ter. A gente está no centro de toda ela, né? Então, quer dizer, querendo ou não, nós que amamos Brasília, a gente recebe todo esse pessoal com o maior carinho. Verdade. Brasília não trata ninguém É. mal. É uma A cidade gente muito receptiva. Verdade. totalmente receptiva, acho que, Verdade. Chega. acho que a gente tem essa alegria, a gente ouve muito isso das pessoas que vêm de fora nos visitar e O tal. brasiliense recebe muito em casa, É. coisa que o carioca não faz tanto. E o paulistano até faz, mas não. Hoje até mais do que no tanto passado, quanto né, o Marcelo? brasiliense. Eu me lembro que eu comecei a fazer desfile de moda em 1979, por aí, trazendo na época manequins de fora, manequins de nome e tal. É interessante. Hora de contar essas histórias, Sabe, tinha que hein? escrever um livro, né? Pois é. Tô lógico. fazendo Bastidores da política, do circuito social daqui da capital. Conheci tudo, né? Conheci o poder muito bem, conheci o militar muito bem, que eu convivi muito bem com os militares. Muito bem, achava o máximo. Eu fiz E teve hipismo. a dona Dulce Figueiredo, que foi uma primeira dama icônica, Pois que é. adorava festas, apoiava muito obras assistenciais. E adorava dançar, adorava uma festa mesmo. Verdade. Impressionante. Ela... A dona Dulce. E como eu montava, eu fiz RCG, então eu montei com o Figueiredo. E depois é interessante, porque eu fui padrinho depois do Paulo Otávio, no primeiro casamento, e fomos padrinhos, eu, entre outros, Fernando Collor e João Batista Figueiredo. Quer dizer, eu no meio de dois ex-presidentes. E não vou chegar nunca a presidente, né? Mas já cheguei ao sim de atacadista, tá bom demais. Muito bem, então para terminar, eu peço a Júlia. O presidente no Brasil geralmente para na cadeia. Não quero Então, ser. assim, agradeça. Né? É mesmo, a gente tá com a safra, né? Que coisa, né? É, infelizmente. De uma forma justa ou não, mas está indo para cadeia. Mas para finalizar com você, uma pergunta simplesinha. A política brasileira ainda possui dificuldade para dialogar com as novas gerações? A classe Isso é um política negócio- atual? Sim. Com certeza. A gente, o nosso presidente disse que não sabe passar WhatsApp, gente. Precisa mais. Ele falou isso. Eu não sei passar WhatsApp. Então, assim, Aliás, eu acho que... Bom, vou achar é lá, difícil acreditar, mas foi ele que falou, né? O cara fala, Sim. não, mas você vai querer me Olha, comprar falar em inglês? O cara tá há 20 anos nesse presidente. Pois é, eu acho que tem uma dificuldade, assim, do ponto de vista tecnológico, mas, acima de tudo, uma barreira geracional. Então, o que eu percebo hoje, até pela minha experiência como mãe de uma, hoje, mulher de 22 anos, é uma geração muito diferente da nossa. Como a gente nasceu no mundo analógico, então é como se houvesse um script ali para a vida, né? Então eu quero crescer, eu quero estudar, eu quero me desenvolver. Existia, a gente aprendeu a ter uma vontade de viver. Essa nova geração já não funciona muito assim. Eles já não têm tantas ambições, eles já não têm tantos planos, eles não se relacionam tanto como a gente se relacionava. Eles se organizam em grupos É verdade. é uma lógica de pensamento. Eu tenho dificuldade de acompanhar. Totalmente diferenciado da nossa Muito geração, dificuldade de geração acompanhar. Mesmo. Fábio. Então, comunicar com esse grupo aí é bem difícil. Olha, eu vou te ser sincero que eu luto para não ser analógico. E graças a Deus eu sei mexer, até minha mulher chegou até proibida eu mexer muito, que era mandando coraçãozinho, não sei o que mais e tal. E a gente acaba não sabendo a real verdade sobre aquilo, né? E aí me chamou a atenção, falei, não, pode deixar. Não, é impressionante. Muito Nas redes viciante. sociais, o WhatsApp, você leva trabalho para Muito. casa, aquela coisa toda, então é difícil a gente se desconectar. É muito viciante. Tem umas E coisas isso interessantes. faz, de uma certa forma, que né, principalmente essa nova geração, que deixe de ter o contato pessoal, físico, para estar mais E através... aí eu te falo, existe um problema.
você deve sentir isso, você também. Na hora que você vai trabalhar com essa nova geração, é muito difícil. Porque exatamente por não ter tido muito contato, a resistência à frustração é baixa, né? A capacidade de perceber ali emoções no momento e absorver certas emoções. Hoje, eu prefiro trabalhar com pessoas 40 mais. É uma questão minha hoje profissional. 40 mais até onde? 40 mais, quer trabalhar comigo? Venha. Porque os mais jovens, é tanta coisinha que eu falo, meu Deus, eu tô tendo que ensinar a pessoa a viver. E assim, você não tem tempo de ensinar a viver. É triste. Você precisa do profissional. Só que eu percebo nessas... Não tô falando que o mundo vem e todas. atropela. Tem as exceções, óbvio. Mas assim, no geral... te traz um custo energético lidar com essas gerações mais despende jovens. mais tempo, né? Tem que Demais, ter mais você fala, atenção, caramba, mais não. paciência, né? Tinha Para que ser mais explicar, rápido. para Você orientar. sabe que, por exemplo, eu comecei a fazer o podcast e a mexer mais nas redes sociais. Não, a rede social eu sempre mexi, sempre fui muito entrão. Aos 76 anos de idade. Eu acho uma maravilha isso. Porque eu vejo, de repente, gente mais nova do que eu, que não sabe passar, não tem rede social, não sabe passar uma mensagem, sabe? Digo, não é possível, no mundo hoje, aí você chega lá fora, você não sabe trocar um chip do aparelho para você reduzir custos e etc, não é? Então uma coisa que a gente tem que aprender mesmo chegando aos 80 anos. Claro, concordo. Então é legal. Bom, Marcelo, a última pergunta para você. Brasília vive mais de imagem? Acho que eu já fiz essa pergunta. Então, finalizamos aqui. Quero agradecer a vocês. Hoje tivemos uma conversa sobre política, comunicação, inovação, desenvolvimento e os desafios de Brasília e do Brasil. A capital do país continua sendo palco de grandes decisões nacionais, mas também precisa discutir o futuro, modernização e transformação. Obrigado, Marcelo Chaves. Obrigado, Júlia Lucy. E obrigado a você que nos acompanhou e nos dá esse like sempre e nos ajuda a ter cada dia mais seguidores e a gente agradece por isso. Mais uma vez, obrigado a Deus e que nos dê ainda muitas e muitas tardes como essa. Muito obrigado. Pedir a vocês que deixem as suas redes sociais, por favor. Queria te agradecer mais uma vez, Fábio, pelo convite de estar aqui com você, com a Júlia Lucy. Convidar o seu público a acompanhar o meu trabalho no Jornal de Brasília, diariamente, tanto na edição impressa, quanto na edição digital, quanto também no portal, nas redes sociais. E o @Marcelo Chaves e o Coluna Marcelo Chaves e @Jornal de Brasília. Convido todos vocês a seguirem. Eu já faço. Jornal de Brasília é super tradicional, né? Um patrimônio da cidade, né? Meu amigo Lourenço e Marcola, querido amigo. Que fazem um trabalho excepcional. Excepcional. Sim. Bom, eu também, super prazer estar aqui. Eu gosto muito de você, já há muitos anos, né? Tô super feliz de saber do seu casamento com essa mulher maravilhosa, maranhense, sua aliança tá aí toda brilhante. Não. Uai, ela falou... Paraense. Gente, desculpa, paraense. Sua aliança tá aí toda bonita, toda brilhante. Parabenizar né? pelo casamento. Pois olha que lindo. Que ele tinha oficializado a união. Eu tenho esperança. Sexto, esperamos que seja o último. Esse é o último. E o mais interessante, viu, que eu convivo e me dou com todas as vezes. Que legal. E a Ana Luísa também hoje já fala com todas elas. E que eu as conheço, são mulheres maravilhosas que desenvolvem trabalhos excepcionais. Acabou de ligar para Ana Luísa, não foi nem para mim, a Letinha, mãe da Janine. Janine, que é a pessoa maravilhosa, Dona Letinha. Quero almoçar com vocês, quero almoçar. Pioneira de Brasília. Então, a mãe da Janine Brito? Que legal. Que é uma pioneira, muita história para contar, uma pessoa assim, apaixonante. Incrível, incrível. Há poucos dias nós fomos lá na Ferragem almoçar com ela. Me chamou, a Janine faz questão, a Letinha também. Toda a família foi para ver o Fábio de novo. Olha que coisa legal. boa. Então é interessante você ter uma convivência. Uma amizade. Você é uma pessoa agradável, né? Eu digo sempre o seguinte, eu não tenho inimigos. Eu posso ter pessoas que me achem um pouco mais do que eu sou.
Tudo mas bem. dane-se, né? Isso não me preocupa. Você é uma pessoa extremamente Mas- diplomática. Mas eu não tenho inimigos. Amizade. Graças a Deus, não tem inimigo. Você vê que nem do sexo feminino eu não tive. Não é interessante? É uma convivência boa, graças a Deus. Bem interessante. Tem que virar um livro mesmo. Não, Eu acho não, que é. tem que ter um livro pro mundo dos negócios e pro mundo dos relacionamentos. Porque 6 casamentos Relacionamento, É, eu não posso falar muita é, coisa. assim, a perseverança, né? Acredita mesmo. Parabéns. Então, Mas eu quero agradecer mesmo pelo convite. Um prazer estar aqui, né? Ter conversado também aqui com o Marcelo, que é um profissional que eu super admiro aqui na cidade. Fico muito Te admiro feliz. muito como parlamentar também. Obrigada. E fica o convite para as pessoas acompanharem o meu trabalho nas redes sociais. Júlia Luci DF. Eu acho que o DF precisa de gente pensando nele, né? Nas devidas alterações que a gente precisa fazer aqui no nosso estado, não apenas Distrito Federal, não apenas Brasília, mas o DF como um todo, né? Porque o plano piloto ele é muito agradável, ele é muito seguro, ele é bonito, mas assim, saindo um pouco do plano piloto já não é assim. Então, eu quero muito ver um DF bonito, arborizado. eu fui a Sol Nascente há poucos dias, fiquei assustadíssimo. Olha, ali é o exemplo de erro de gestão, sabe? Não é em relação à população, que fique claro, porque é legítimo as pessoas buscarem um lugar para morar. E ali nós estamos falando de famílias numerosas que não conseguiriam se estabelecer em outros locais. Mas o Estado falhou muito ali, né? Então nós temos que entender isso, que nós temos uma série de questões que tem solução. O lado positivo é esse, sabe? Tem como solucionar, mas tem que ter essa visão. Tem que ter essa acho que linha a de... população tem que estar atenta a isso, entendeu? Nós temos que contribuir, temos que ajudar de todas as formas para que a gente tenha não só o distrito, não só Brasília, mas toda a área, toda a extensão do Distrito Federal e do entorno do Distrito Federal, da RIDE e todas as suas cidades ali. Pois é. Parabéns pelo trabalho. Então, muitíssimo obrigado. Está aberto a vocês quando quiserem, a hora que quiserem, entendeu? Está à disposição de Parabéns. vocês. Muitíssimo obrigado e nosso agradecimento ao Senhor. Amém.